Vamos lá, trazendo para vocês alguns exercícios envolvendo função e equação exponencial. A primeira questão diz o seguinte: um influenciador tinha 1000 seguidores e seu número cresce de acordo com a função. Então ele traz aqui uma função que representa o número de crescimento, onde T é o número de meses. Ele pergunta o seguinte: após quantos meses ele terá 8.000 seguidores? Essa questão é simples, né? Se a gente for montar, eu quero que isso daqui seja igual a 8.000. É isso que eu quero, certo? Então o que a gente vai fazer é pegar 1000 vezes 2 elevado a t e colocar igual a 8.000, certo? Eu quero que seja igual a 8.000. Isso é uma equação exponencial. Então, o primeiro passo que eu posso fazer é jogar esse 1000 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai para o lado de lá como? Dividindo. Então, vamos dividir, né? Ou seja, então 2t será 8.000 dividido por 1000. Corto os zeros. Então, a gente chega aqui. 2 elevado a t é igual a 8. Mas espera aí, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, na verdade, 2 elevado a t é igual a 2 elevado a 3. Consequentemente, t igual a 3. Questão bem facilzinho aí de se resolver, né? Vamos para a próxima questão? A próxima questão diz o seguinte: uma padaria vende pães diariamente e a produção segue a função P de x igual a 50 vezes 3 elevado a x, onde x representa o número de dias após a inauguração. Qual será a produção no segundo dia? Ou seja, ele quer saber quanto vai ser o P de 2, ou seja, quando o x for 2. Então, o P de 2, né, o valor da função, então será 50 vezes 3 elevado a 2. A gente sabe que 3 elevado a 2 é 9, né? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 50 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Adiciono 0, 450 é a resposta. Fácil demais, né? Vamos para mais uma questão. Um pesquisador observa uma população de insetos que segue a função. Mais uma vez ele traz uma função exponencial, onde t representa o tempo em dias. Após quantos dias a população será igual a 800? Mais uma vez, muito parecido com a primeira questão, né? Ele quer saber o resultado disso aqui igual a 800. Então, 50 vezes 2 elevado a t igual a 800. A gente vai usar o mesmo esquema. Pega esse 50, passa para lá. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar como? 2 elevado a t igual a 800 dividido por 50, certo? A gente pode cortar os zeros aqui, ó. Então, 2 elevado a t será igual a 80 dividido por 5. Isso vai dar 16. A gente viu nos vídeos anteriores de equação exponencial que a gente precisa deixar na mesma base. A gente sabe que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a t é igual a 2 elevado a 4. Ou seja, o nosso t é igual a 4. Essa é a resposta. Mais uma questão aí fácil de se fazer, né? Então, até agora, questões fáceis. Vamos para mais uma questão? Essa questão diz assim: em um experimento de biologia, um pesquisador observou que a quantidade de bactérias em uma cultura dobra a cada hora.
Se ele está dobrando, então é multiplicando por 2. No início do experimento havia apenas uma bactéria. A quantidade de bactérias após X horas pode ser modelada pela função. Então, mais uma vez, uma função exponencial. Qual será a quantidade de bactérias após 5 horas? Ou seja, ele quer saber o f de 5. Quem é o f de 5? 2 elevado a 5. É só tirar o t e colocar o 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 32 respostas. Questão também muito simples, né? Então, basicamente, o segredo é a gente ler a questão com calma, certo? E verificar se é uma questão de função para você encontrar o valor ou se é uma equação para você resolver e achar o x. Ou só substitui ou resolve, como a gente viu nos exemplos anteriores. Mais uma questão diz assim, ó: Maria aplicou R$1.000 em um investimento que rende 5% ao ano, certo? O valor acumulado após t anos pode ser calculado pela função 1.000 vezes 1,5 elevado a t. Após 3 anos, qual será aproximadamente o valor desse investimento? Nesse caso, a gente vai calcular o que? A gente vai fazer o valor da função quando o t for 3. Então, ele quer saber o f de 3. Quem é o f de 3? 1.000 vezes 1,5 elevado a 3. Aí, claro, tem que calcular isso aqui primeiro, né? 1,5 elevado a 3, a gente vai ter que multiplicar. É 1,5 vezes... Deixa eu até diminuir a fonte aqui, fazer um pouquinho menor. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 5 e 1. 5, 12, 225. Pula 2 casas, dá isso aí. Só que é elevado a 3, então multiplica mais uma vez. Vai ser 2,25 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. E 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 5, 7, 3, 3. Pula 3 casas, 3,375. Então a função, o f de 3 será 1.000 vezes 3,375. Multiplicando isso por 1.000, o resultado vai ser 3.375. Essa é a resposta, né? Então, é só multiplicar. Como é um número com vírgula, dá um pouco mais de trabalho, mas como é só 3, então dá para calcular sem dificuldades, certo? E para a gente finalizar, em um laboratório, uma colônia de bactérias cresce segundo a função abaixo, onde t representa o tempo em horas. Após quantas horas a população atingirá 1.600 bactérias? Então, essa é a função. Ele quer que esse resultado seja igual a 1.300, certo? Então, nesse caso, ele quer saber, ele quer que a gente calcule 200 vezes 2 elevado a t igual a 1.600. Mesmo esquema que a gente viu nas anteriores. Passo 200 para lá. Então, será 2 elevado a t igual a 1.600 dividido por 200, né? Então, 2 elevado a t, 16 por 2, 8. A gente já viu que 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a 3. Consequentemente, o nosso t vale
3, né? Que bases iguais e expoentes também iguais. Resumindo, pessoal, qual é a dica? Leia a questão com calma para você saber se é para resolver a equação ou se é para substituir, certo? Então, o cuidado que você tem que ter é justamente isso. Por quê? Por exemplo, se ele pergunta após quantas horas a população atingirá 1.600 bactérias, então ele quer saber qual o valor do T para dar isso. Então, na verdade, ele quer que você encontre o valor do T. Já nessa daqui, ele diz assim, ó, após 3 anos, ou seja, quando o T for 3, qual será o resultado? Aí você substitui o T e encontra a resposta. Nessa daqui, ele já dá a resposta, então você tem que encontrar o T. Então, muito cuidado nas questões e, claro, o segredo é fazer quanto mais exercício, melhor. Beleza? Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Até a próxima.